cima do que eu for falando, se eu ver que eu estou esquecendo alguma coisa, acho que ainda você não teve contato com essas coisas que a gente vai falar agora da parte da análise, né? Não, tanto que o slide do plano é o mais simples que eu fiz, né? Aham. Mas tudo bem. Ah, daí, inclusive, em cima dessa conversa dá para ajustar algumas coisas e acrescentar nos slides e tal, né? Uhum, Então, assim, né, a ideia principal aqui é a gente falar agora do grupo 4, né? Então, só fazendo uma breve capitalização, a gente está dividindo aqui a lógica aqui para na conversa em 4 grupos, né? E a ideia é a gente está trabalhando com questões mais genéricas, por 2 motivos principais, né? Um é tentar deixar a coisa mais concreta e mais fácil de compreender, né? Para todo mundo ganhar mais autonomia nas questões. E o segundo é que a ideia é que as pessoas, né, o pessoal pratique de fato o que a gente está falando aqui já com as suas coletas, com as suas análises das informações dos bancos de dados que estão sendo formados, né? Então, por isso que a gente está focando numa coisa que vai trabalhar aqui com caixas de frutas tal, que a ideia é que a pessoa faça o paralelo disso com as coletas, com análise de dados e tal, né? Ou seja, a ideia não é entregar, se a gente já fosse direto para as coletas, para análise das informações coletadas em si, a tendência, a gente não conseguiria, diminuiria a nossa chance de realmente validar o aprendizado, né? Talvez ficasse uma questão meio que de copia e cola, né? Porque a gente já estaria entregando o como fazer a coleta, como fazer a análise das informações propriamente ditas, né? Então, em cima desse exemplo mais fictício, né? A ideia é que a pessoa estabeleça as conexões para fazer as coletas, né? E em cima disso vai ter erros, vai ter problemas, vai ter uma série de questões que é onde vai, de fato, a pessoa vai aprender os procedimentos, né? Então, a ideia aqui, né, a gente está dividindo em 4 grupos, e cada grupo tem uma função, uma tarefa específica, que ele vai receber uma demanda e vai retornar alguma coisa, né? Como ele vai fazer isso que ele é responsável, só o grupo sabe, né? Quem está demandando o grupo é, só pede e tem o retorno. O como fazer só cada grupo sabe. E essa lógica, né, seja só o grupo sabe, no que a gente está falando aqui, tem muito a ver com a parte de funções, né? Daí eu vou, vamos rodar aqui, deixa eu executar tudo aqui. Ele vai instalar as coisinhas aqui e a gente vai ver algumas outras questões. Aí, ó, eu vou só criar uma outra célula aqui para a gente fazer o seguinte. É, quando a gente está falando essa parte, né, do grupo, por exemplo, do grupo 1, depois a gente vai passar mais rápido para os outros grupos. A gente está falando que ele recebe uma demanda e retorna é, o resultado dessa demanda, né? E que o como ele faz, só ele sabe, tem a ver com o que a gente vai chamar ali na hora que a gente estiver estruturando os códigos de coleta, de análise, com o que a gente chama de função, né? Então, cada grupo seria o equivalente a uma função, né? Porque esse grupo recebe uma demanda e retorna algo, mas o procedimento de fazer só o grupo sabe, né? As funções têm essa mesma característica, né? É, a gente define aqui, o def é de definição de função, a gente coloca o nome da função, e a gente pode passar, ela pode receber ou não alguns parâmetros aqui, e ela vai executar alguma coisa aqui, né? E depois ela pode é, retornar algo aqui, né? É, então, basicamente, essa é a estrutura geral de uma função, né? Que seria o equivalente aqui ao grupo,
né? Esse grupo, eu vou criar uma outra célula aqui, esse grupo quando ele for chamado, que aqui a gente está definindo a função, então ela está aqui disponível, né? E aí quando a gente for chamar a função, a gente pega aqui só essa parte, e daí a gente não põe o def, né? A gente vai só chamar de fato a função, né? E a gente vai executar as coisas aqui. Então, por exemplo, se a gente poderia pegar aqui, no caso, ó, o grupo 1, ele recebe o local, então, sei lá, aquário, e ele recebe a quantidade de caixas. Então a gente põe aqui, vamos pôr, sei lá, 3 caixas, né? Então a gente vai passar aqui para a função, ó, a gente vai ter que colocar aqui, né, ó, local, quantidade de caixas, né? Então a gente vai passar aqui, né, ó, local, quantidade de caixas. Então ele vai passar essas informações do aquário e da quantidade aqui para a função. Então ele está demandando essa função, né? E passando, ó, eu quero que você encontre 3 caixas no aquário, né? Então ele vai executar aqui, né? Então só vou colocar um print aqui, ó, local print quantidade de caixas, né? E aqui, ó, vamos pôr que ele vai retornar também, vamos pôr que ele vai retornar só o local, por enquanto. Então, aqui é a estrutura geral de uma função, né? Então, repara que a gente põe o def que a gente está definindo, o nome, os parâmetros que ela recebe, e daí quando você for chamar essa função que a gente está fazendo aqui, a gente tem que passar os parâmetros que a gente quer. Então, o local vai ser aquário e a quantidade vai ser 3, né? Então, daí ele vai executar o bloco de código que está aqui dentro. A função nada mais é do que um bloquinho de código que a gente consegue reutilizar. Quando a gente chama, ele sempre vai executar o que está aqui dentro. E ele pode retornar algo para fora da função ou não. Então, ou seja, na hora que a gente está chamando aqui a função, a gente poderia colocar ela dentro de uma variável, vamos chamar aqui, ó, caixas, né, porque é o que ele vai retornar, né, ó. É, então, quando a gente está chamando aqui a função, e passando aqui os parâmetros aqui para ela, ele vai passar essas coisas aqui para dentro e vai printar, né, o local e a quantidade de caixas aqui. Então ele sempre vai executar esse bloquinho de código que está dentro, né? Mas o que ele está executando aqui dentro, só essa função sabe, né? As funções estão de fora, tudo que está de fora não tem o conhecimento do que está aqui. Mas ele sempre que chamar a função, ele vai executar isso daqui. Se tiver o return, a gente poderia, não é obrigatório. Por exemplo, se não tivesse o return aqui, ele executaria isso, mas não deixaria nada exposto para fora. Quando a gente coloca o return, quando você chama essa função, ela executa as coisas que estão aqui dentro e deixa disponível para fora da função o que está aqui, né? Então ele vai deixar disponível o aquário para ser utilizado para fora, né? Então se a gente rodar essas duas, ó, ele está printando, né, ó, o aquário, ele está fazendo esse print aqui, ele está printando a quantidade e está deixando aqui o que está deixando disponível, né, que é o return. Então a gente consegue utilizar para fora da função aqui o local, né? E eu poderia também passar, eu quero deixar disponível a quantidade aqui, por exemplo, né? Ou então a gente poderia até fazer assim, né, ó, ele está pegando o local e a quantidade, vamos fazer aqui, ó, um print e vamos colocar uma f-string, né? Lembra que f-string mistura texto com variáveis, né? Então a gente pode pôr assim, no local, que vai ser a variável, né? É, foram coletadas, vamos ver aqui a quantidade, né?
Daí, a gente poderia fazer o seguinte, né, ó, a gente está dando print aqui, vamos colocar esse, no lugar de colocar o print, vamos colocar numa variável, vamos pôr assim, ó, mensagem, né? E daí a gente poderia retornar essa mensagem aqui, né? Então o que vai acontecer, né? Ele vai printar essas duas coisas e vai deixar disponível para fora da função a mensagem. Então, ó, vamos carregar ela aqui de novo. Bom, ele está printando, e lembrando que o print só serve para mostrar para a gente na tela, mas ele está deixando disponível essa mensagem para fora da função. Então a gente conseguiria utilizar essa mensagem em qualquer lugar que a gente quisesse para fora da função aqui, né? Então, essa estrutura aqui de função, ela é importante para a gente conseguir tanto deixar as coisas mais organizadas e mais modulares, né? Quando a gente for construindo as coisas, e também para a gente conseguir reutilizar coisas que são repetidas, né? A gente não tem que ficar repetindo o código em vários lugares, né? A gente vai ver vai ter um exemplo mais para baixo sobre isso em específico. Então, vamos rodar aqui as outras coisas para a gente entrar na parte específica da conversa de hoje, né? Então, eu só estou fazendo esse adendo aqui em relação à função para fazer o paralelo aqui com os grupos, né? Então, por exemplo, esse grupo 1, se a gente fosse aqui o grupo 1, se a gente fosse fazer um paralelo com a parte das coletas e tal, ele seria o responsável por montar as URLs gerais, né? E daí a gente vai pro grupo 2, que daí o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele que está demandando nesse exemplo que a gente está falando, ele que está demandando as caixas, né? Então ele fala assim, ó, eu quero que você pegue tantas caixas em tal local. Daí ele recebe essas caixas e vai verificar, vai extrair as coisas dentro dessa caixa, né? Então ele vai abrir a caixa, vai ver o que tem lá dentro e vai fazer alguma separação do que ele quer ou o que não quer, né? Nesse caso ele vai tirar as frutas estragadas, e a gente colocou lá também uma, uma condição para ele não pegar a pimenta, né? Então ele vai fazer essa verificação, né? Então aqui o equivalente ao grupo 2 na parte das folhas, por exemplo, seria realmente a extração das informações, né? E depois vem o grupo 3 para que ele vai armazenar isso num banco de dados, né? Ou então nesse caso das caixas, ele vai armazenar isso num depósito, numa dispensa, alguma coisa assim que fica fácil das pessoas encontrarem, né? E utilizarem as coisas que estão ali, né? Que já vai estar, entre aspas, limpo, né? Que já vai estar sem fruta estragada, sem frutas que não quer, que a gente não gosta, enfim, vai estar tudo certinho já isso, né? Então, você percebe que aqui, esse segundo grupo, ele é responsável por extrair as coisas que a gente quer ou não quer dentro das caixas, né? O procedimento que ele vai fazer para fazer essa verificação, essa limpeza, essa seleção, só o grupo sabe, né? Porque vai estar dentro de uma função. Ele vai deixar disponível a caixa pronta. Então, ou seja, esse grupo ele vai ser demandado para assim, ó, eu quero as caixas organizadas, ou seja, eu quero as caixas com os itens que a gente pré-definiu. Então, e ele vai devolver isso. Esse retorno que ele dá com as coisas, quem chamar ele vai ter acesso. O procedimento de fazer isso só esse grupo sabe, né? E vai ser a mesma lógica para o grupo 3, ou seja, ele vai receber essas coisas já organizadas e vai colocar ali na dispensa, vai deixar tudo organizado de maneira que fica fácil do grupo 4 analisar, utilizar essas caixas, né? Então, basicamente, esse é
é o fluxo das coisas, né? E aí, o que a gente vai focar bastante agora hoje, no grupo 4 em específico, que é o grupo responsável por analisar as informações que foram aí ao longo das conversas coletadas, extraídas, armazenadas no banco, e agora a gente vai analisar essas informações, né? Então vamos ver isso aqui no código, né? Vamos rodar aqui e vou executar tudo de novo. Vamos ver. Eu vou apagar esse print porque era do exemplo, de um outro exemplo que eu estava dando ontem. Deixa eu ver. Vamos por aqui, vou executar tudo de novo. E aí ele vai agora ter as interações aqui, né? Então, aqui é o grupo 1, né? Reparem aqui, né? Ó, tudo que está dentro dessa função, só essa função sabe o que tem aqui dentro. Então, ó, aqui é o grupo 1, né? Ó, ele recebe o local e a quantidade, e ele vai executar aqui as verificações e vai retornar a lista de caixas, né? E aqui a gente está chamando o grupo 1, está demandando ele. E ele vai aqui, essa variável vai armazenar o retorno aqui, ou seja, essa lista é a lista de caixas, né? Então ele está falando, ó, biblioteca 3, né? Então ele está falando, vamos lá, ó, ele encontrou, ele está procurando a biblioteca 3 caixas, então ele encontrou a primeira caixa, encontrou a segunda e encontrou a terceira. Então ele fez isso. Você percebe que ó, ele encontrou a primeira, encontrou a segunda, encontrou a terceira. Que aqui é a principal conversa desse primeiro grupo é o loop while, né, a repetição enquanto, né? Então enquanto ele não atingir a quantidade de 3 caixas, ele vai executar essa procura do mesmo jeito, né? Para a primeira, para a segunda, para a terceira. Daí, na hora que bater aqui a terceira, ele vai sair, ele não vai mais entrar nesse while e vai retornar a lista que ele montou, né? Daí aqui já o grupo 2, ele vai abrir as caixas e vai fazer a verificação. Então, ó, ele está abrindo a primeira caixa, vendo, ó, tem maçã, tem banana, ó, tem fruta estragada, e ele vai separar, né? E aqui está utilizando o continue para ele para a próxima. Então aqui a gente também está fazendo um loop, só que é o loop for, que ele já sabe, né? Lembra lá que o while, a priori, a gente não sabe é, quantas coisas repetidas ele vai percorrer, né? Aqui ele já sabe que são 3 caixas, né? Então ele vai fazer todo um procedimento aqui para a primeira caixa, depois ele vai fazer todo o mesmo procedimento para a segunda caixa, fazer o mesmo procedimento para a terceira caixa, né? Então ele vai, percebe, por isso que é um loop, né? Ele vai repetir esse for pelas 3 caixas, né? Então é isso que ele vai estar verificando aqui. Daí tem o continue, que é a fruta estragada, ele vai parar o código aqui, ou seja, ele não vai executar mais nada para baixo, e ele vai para o próximo elemento da lista aqui de frutas, né? Então, o continue serve para isso, ou seja, na hora que ele encontrar a palavra continue, ele vai deixar de continuar para baixo no código, ele vai para o próximo elemento do loop for, né? E já a gente vai ver ali quando chegar na pimenta, o break, que ele vai, de vez ele para o próximo, ele vai sair do for, ou seja, ele vai deixar de percorrer os outros elementos que precisam, né, que estão na lista, né? Então vamos ver aqui, ó. Então ele pegou a fruta estragada, uva, kiwi, abacaxi, laranja, banana, ó, a fruta estragada, ele vai pular, a pimenta, que é break, então ele vai sair, e ele já fez a verificação na caixa 1. E aí ele vai fazer o mesmo procedimento na caixa 2. Você repete que tá vendo? Por isso que é um loop, né? Ele está repetindo, né, o mesmo processo em cada caixa. Se a gente fosse aqui pensar na parte das coletas, né? Quando a gente vai extrair as informações, vão ter várias notícias, por exemplo, mas cada notícia, o título vai estar no mesmo lugar, o parágrafo vai estar no mesmo lugar, a data vai estar no mesmo lugar, mas apesar de ser informações diferentes, né? Então,
ele vai percorrer cada, você percebe que então ele faz uma coisa repetida na parte das notícias, que nem está aqui nas caixas, o mesmo procedimento para cada notícia, para extrair as informações, que é o equivalente aqui a gente extrair e fazer as verificações aqui das, das frutas, né? Então, ele já fez aqui, ele terminou, e aqui o grupo 3 vai armazenar essas informações no banco de dados, né? Então aqui o grupo 3, ele armazenou as coisas aqui no banco. Ali no exemplo são 3 caixas. Aqui eu já deixei um banco que a gente vai usar hoje com mais caixas para a gente conseguir fazer a análise de dados, né? Só com 3 seria muito poucas as possibilidades que a gente tem, né? E a gente acrescentou algumas outras informações aqui, né? Então, vamos lá, para a gente conversar de fato sobre as coisas de hoje, né? Então aqui, ó, aqui a gente está vendo o banco que a gente criou aqui com as três caixas, né? Então vamos entrar aqui nesse nesse banco aqui que é o maior, né? Aqui tem um link para baixar esse arquivo aqui que nesse JSON, nesse banco de dados aqui são 200 caixas, né? E com algumas outras informações, né? Além do código e das outras das frutas únicas. A gente colocou aqui o local, a data e o responsável, né? Para a gente conseguir fazer conversar melhor sobre a parte de análise das informações. Então, daí a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para a gente pegar essas coisas aqui do banco é, é o seguinte, vamos, num primeiro momento, vamos fazer assim, aqui seria só baixar esse arquivo, porque aqui no meu computador eu acho que ele já está baixado de ontem, então, daí você vai clicar aqui, e vai, ó, tá vendo aqui, ele criou o banco de dados com as 3 caixas, a gente vai subir esse banco com as 200, então, é só clicar aqui, vem aqui um upload, e pegar aqui as coisas aqui, ó. No meu caso, essa caixa de fruta aqui. Então ele vai carregar aqui a, a informação. Vamos pegar aqui, por enquanto, e vamos colocar as coisas aqui. Deixa eu criar um bloco de código aqui. Vamos colocar aqui, ó. Então, ó, aqui lembra lá, né? A gente tá carregando aqui o BD, né, DB, que é a base de dados, e aqui a gente tem que mudar para frutas underline caixas, né, para a gente pegar as 200, né, ó. Então, vamos por aqui, ó, frutas underline caixas. Então a gente está carregando aqui o JSON, e aqui está deixando os dados, né, ó, quando a gente põe BD all, deixando todos disponíveis aqui. E aqui a gente já entra de fato na parte da análise, né, ó, utilização do pandas para análise dos dados. Então, o que está acontecendo aqui, né? Ó, o Pandas, a abreviação dele é PD, né? Se a gente olhar lá nos imports, né? Pandas é o programinha que a gente vai usar para fazer análise, né? Tá vendo? Então, a gente está importando o Pandas, a gente está dando um apelido dele para PD, que é uma convenção que se usa para não ter que ficar toda hora digitando pandas, né? E aqui DF é abreviação de data frame, né? Data frame nada mais é do que um dado tabular, ou seja, que tem linhas e colunas, né? Então sempre que a gente falar em data frame, a gente está falando de uma tabela, né? E aqui a gente está falando, né, ó, em cima dos dados que a gente está carregando do JSON,
está falando, ó, pandas, pega esses dados e monta um data frame, que a gente vai armazenar aqui inicialmente no DF, né? Então, se a gente vir aqui e rodar as coisas aqui, ó, ele carregou, as informações estão aqui nesse JSON aqui, né? E já num formato tabular, né? No formato de tabela, né? Então, isso aqui é a primeira coisa para gente ver, né? Então a gente está carregando aqui sempre esse DF, a gente poderia pôr qualquer nome aqui, né? Mas aqui esse DF ele vai estar armazenando essa tabela, né? Esse data frame aqui. Então onde a gente chamar o DF vai ser isso, né? Daí aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir aqui a nossa conversa, e a gente vai focar bastante nessa conversa, bastante na pré-análise, né? O que é a pré-análise? É a gente conhecer o que a gente tem, né? E daí a ideia é que a análise em si vocês façam, né? E daí cada um vai tentar responder essas perguntas que a gente está colocando aqui. Então, essa pré-análise, a gente entender o banco de dados e já ter umas pequenas respostas e a gente praticar algumas coisinhas aqui, né? Então, vamos lá, né? Então, sempre que a gente chamar o DF, a gente vai ter o retorno do dado tabular completo aqui, né? Então, o que a gente poderia fazer? Então, uma das primeiras coisas para a gente, de fato, começar a entender o que tem nesse banco de dados. Lógico que aqui, como a gente está tendo já contato bastante com os grupos, fica mais fácil e são poucas coisas aqui, né? Então a gente pode até ver quando a gente roda aqui, ó, que ele está pondo, tá vendo, ó, 200 rows, 7 columns, ou seja, tem 200 linhas, 7 colunas. Cada caixa é uma linha. Cada coluna é alguma informação das caixas, né? Então, se cada caixa é uma linha, se tem 200 linhas, então tem 200 caixas. Então, por aqui já tem você começa a entender um pouco o que tem, como que é esse banco de dados, aqui no sentido do tamanho, né? Mas às vezes, e aí vai acontecer bastante, você não vai estar lidando com 200 caixas, né? Você vai estar lidando com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 discursos, notícias, tal, que você vai ter que trabalhar, filtrar para você chegar de fato no que você vai analisar, né? Então, como a gente faria aqui para a gente ver quantas informações tem, né? Então a gente poderia por aqui, ó, em cima do data frame que a gente está montando, a gente tem que por aqui, ó, ponto shape. Ele mostra, tá vendo, ó, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, né? Então, como a gente sabe, cada linha é uma caixa, então ele tem 200 caixas e cada caixa tem 7 informações, né? Se a gente quisesse, eu vou criar um outro bloco de código aqui. Também, tá, mas tem 7 informações. Que informações são essas? Então, se a gente pudesse aqui um columns, ele vai mostrar as colunas disponíveis, né? Então, ó, tem o código, tem o local, a data, o responsável, frutas. Você viu que ali quando a gente está printando aqui o data frame, a gente já consegue ver as 7 colunas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente já consegue ver as 7 colunas, né? Mas às vezes você pode pegar uma base que tem 20, 30, 50 colunas, né? E aí você vai conseguir visualizar aqui todas, né? E aí pode ser que você tenha interesse em algumas colunas em específico, né? Porque, em geral, nas bases de dados, o que vai acontecer? Vão ter, de fato, colunas que têm informações relevantes para você fazer análise e utilizar para pesquisa, e vão ter colunas que são mais de identificação e de controle daquele banco de dados, né? Então, daí você vai às vezes falar assim, essa parte eu não preciso para análise, né? Ela é feita para outra coisa, né? É feita para gestão do banco de dados, né? Então você pode fazer uma filtragem aqui, né? Daí como a gente faria isso? Então vamos supor
que aqui dessas 7 colunas, nesse primeiro momento, você fala assim, o código nesse momento não é importante para mim, é importante, sei lá, o local, a data e o responsável, essas 3, certo? E aí, então eu quero que o MetaFrame só tenha essas 3 colunas, para eu focar e ter uma tabela só com as informações que são relevantes para minha análise. Então, a gente poderia fazer o seguinte, vamos criar uma variável chamado aqui de, poderia pôr qualquer nome, né? Mas vamos chamar de colunas selecionadas. E vamos colocar nas colunas selecionadas o que a gente quer em específico. Então, o que a gente faria? O DF, que é o data frame com todas as completo. Daí a gente abre e fecha colchete. Daí esse primeiro colchete ele se refere ao data frame DF completo. E a gente abre de novo, abre e fecha colchete para a gente delimitar as colunas que a gente quer. Então, aqui a gente vai querer, né, o local, a data, opa, a data, responsável, local, data, e os responsáveis. Eu vou também colocar aqui o código, só para a gente ter um identificador único de cada caixa. A gente, por enquanto, a gente não vai passar nem as frutas, nem as frutas únicas. Então, esse data frame aqui da coluna selecionadas, ele vai ter só essas informações. Então, se a gente ver aqui, ó, como que está essa coluna selecionada, ó, repare que ele só está com as 4 colunas, né? Então, ou seja, enquanto o data frame DF tem as 7 colunas, ou seja, está completo, esse daqui só tem essas colunas. Veja, ele mantém tendo as 200 caixas, não tá vendo? Então aqui, ó, mas aí a quantidade de informações sobre cada caixa agora é menor, né? Então a gente consegue fazer essas filtragens, daí você fica mais focado eventualmente no que você quer fazer a determinada análise, né? É, então isso já é algumas pré-análises que a gente poderia fazer aqui. Então a gente tem agora 2 data frames, né? Colunas selecionadas, que tem só essas 4, e esse aqui tem todas as colunas. Então, dependendo do que a gente vai fazer, você pode usar um ou outro, né? Vamos criar aqui o seguinte, para a gente acessar uma coluna em específica, como a gente faz? Ó, tem uma coluna selecionadas, eu escrevi errado, selecionadas, né? Selecionadas. Em colunas selecionadas, se eu quero acessar uma coluna específica, aqui a gente está pegando a data frame inteiro. Se eu quero pegar uma coluna específica, a gente abre e fecha o colchete e passa o nome da coluna. Então, por exemplo, vamos por aqui local. Então, estou pegando aqui a coluna local em específico, né? E se eu quiser, eu quero saber a quantidade, né? Quantos auditórios, né? Quantas caixas estão no auditório, quantas caixas estão na sala de aula, na biblioteca, no laboratório e assim por diante. A gente poderia usar um parâmetro aqui que chama value counts, abre e fecha parênteses. O que o value count vai fazer? Ele vai fazer esse somatório aqui. Então, na hora que a gente rodar, ele está juntando, né, naqueles 200, ele está pegando, né, todos que tem auditório, todos que tem sala de aula, tá juntando aqui, né? Então, tem 39 caixas que estão no auditório, 38 na sala de aula, 43 no aquário, 30 e 30 no restaurante e na biblioteca e 29 no laboratório, né? E a gente poderia fazer também isso para outras coisas. Então,
por exemplo, a gente poderia, eu vou criar um outro aqui, por exemplo, a gente poderia fazer isso para o responsável, né, ó, responsável. Ó, então, ó, tem 33 com a Gabriela, 29 com o Daniel, 27 com a Ana, 26 com o Henrique, 25 com a Carla, e assim por diante, né? Então, são coisinhas que a gente pode fazer aqui para a gente ter começar a entender melhor como que estão as, as informações que a gente tem, né? Então, o que a gente poderia de agora em diante fazer era o seguinte, deixa eu pegar aqui, porque em cima dessas duas informações a gente já consegue gerar algumas visualizações aqui. Porque é o seguinte, a gente vai usar aqui umas bibliotecas mais padrões para isso, que é o Matplotlib, né? Então eu já deixei ela importada aqui, ó. Tanto o Plotly quanto o Matplot são bibliotecas para a gente visualizar, né? Gerar gráficos e coisas assim. E aí teve que quando a gente vai usar o Plotly, a gente vai usar o PX. Quando for usar o Matplot, a gente vai usar o PLT, né, que é a abreviação, para você não ter que ficar toda hora escrevendo isso, né? Então é uma convenção adotada aqui, né? A gente poderia pôr qualquer nome aqui, mas é legal seguir essas convenções que facilita a gente a ter padrões na parte do código, né? Então, com essas duas informações aqui, a gente já consegue gerar uma breve visualização, né? Não só aqui de tabela, mas já fazer um pequeno gráfico com essa informação, né? Daí como a gente faria isso, né? Ó, aqui no local, aqui já tem aqui o local, a gente poderia simplesmente vir aqui por o Plotly, né, de plotar gráfico, né? A gente abre e fecha para a gente põe aqui, ó, o tipo que a gente quer, que a gente vamos fazer um gráfico de barra, e se a gente quiser, a gente até pode pôr um título nesse gráfico, né? Então vamos por lá, ó, caixas por local. Aqui faltou um T, não. Daí, basicamente aqui, a gente vem aqui, ó, a gente vai chamar o matplot, né? plt ponto nosso eixo y vai ser a quantidade, né? Label quantidade, e aqui a gente vai apresentar o gráfico. Então vamos ver. Eu vou fazer até o seguinte, ó, eu vou copiar isso daqui, só para a gente não deixar também em formato de tabela, a gente não perder a gente também deixar aqui a tabela visualmente aqui. E vamos criar um código embaixo, só para ter os dois aqui. Então tá vendo, a gente fez aqui, ó, ele tá pegando, no fundo, ele tá pegando a tabela que a gente acabou de criar e tá querendo plotar ela num gráfico. Você percebe que é bem simplesinho, né? Vamos ver aqui, ó. E ele gerou. Depois a gente vai ver como deixar essas coisas mais bonitas, né? Mas aqui já tem o gráfico. Você viu que eu coloquei aqui o título. Se eu não quisesse colocar o título, eu também poderia simplesmente apagar aqui e ele vai gerar o gráfico sem o título. Então, a gente gerou aqui o gráfico do local. Daí, para a gente fazer, por exemplo, aqui para a parte do responsável, a gente poderia fazer a mesma coisa. Então, vamos criar aqui, ó. Só vai mudar aqui no lugar do local, a gente põe responsável. Responsável. Então tá aqui, né? Tá, o espaçamento das coisas, né? Mas se reparem que aqui é interessante a gente já
a gente acabou de falar das funções, né? Ó. Vocês reparem aqui, ó, essas 3 linhas são iguais a essas 3 linhas que a gente copiou aqui, né? Só mudou que um está local e outro está responsável, né? Você percebe? Então tem uma repetição de bloco de código, né? Então a gente poderia colocar isso em uma função. Você imagina isso é, é, feito com várias informações. Então a gente teria que ficar repetindo o código pra caramba. Isso é ruim tanto porque você vai ficar escrevendo um monte de coisa, quando depois você precisar ajustar alguma coisa, você vai ter que ajustar em todo lugar, né? Então a gente poderia colocar essas duas coisas dentro de uma função, passar para essa função se eu quero local o responsável, ou se tiver outra informação, e para ele gerar, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia, vamos criar um outro bloquinho de código aqui, e a gente poderia literalmente, né, ó, fazer uma função aqui, ó, vamos chamar ela de gerar gráfico. E o que ela vai receber, ó? A gente poderia pegar aqui, ó, o que a gente poderia fazer? Você viu que a gente está pegando pelo data frame colunas selecionadas, mas a gente poderia usar outro data frame, né? Então a gente poderia até deixar isso genérico, né? Ó. Ela vai receber, vamos chamar aqui, ó, ela vai receber o data frame, né? Qual que é o data tabular, e ela vai receber aqui essa informação. Aqui em geral são colunas, então vamos por aqui, ó, coluna. E daí a gente vai substituir aqui, né? Ó, vai ser data frame. E aqui no lugar dessa string é o que a gente vai passar, que vai ser a coluna. E daí ele vai gerar o gráfico para a gente. Então aqui, ó, em vez de ter essas três linhas, que a gente tem que fazer, né? Ó, a gente vai chamar essa função para gerar o gráfico. Então vamos por aqui, ó, local. Vamos por assim, ó, gráfico local. Daí, ó, a gente vai gerar o gráfico, a gente está chamando a função. Aqui a gente está passando o data frame, né, que é o colunas selecionadas. A gente poderia passar aquele DF, que é o completo também. E a gente está passando aqui qual é a coluna, né? Então, se a gente chamar aqui, ó, gráfico local e rodar, ó, peraí que eu não rodei aqui esse bloco, não. Ele gerou. Então vocês reparem que aqui, daí, ó, se a gente vir aqui agora, ó, a gente pode apagar aqui, vai ser o responsável, né? Aqui o data frame se mantém, e aqui a gente muda o responsável. Se a gente rodar assim, já vai funcionar, né? Mas aqui vale a pena a gente de repente ou deixar mais genérico, né? Só o gráfico, ou então pôr realmente underline responsável aqui, né? Responsável. Nome da variável, só para ficar mais legível a pessoa entender aqui, né? Então vocês reparem que aqui, se a gente precisar, vamos supor que depois a gente vai ajustar isso daqui para deixar mais bonito, né? Então a gente vai mexer nessa função e automaticamente o que a gente ajustar no estilo aqui do gráfico para deixar ele mais bonito já vai estar replicado automaticamente em a parte do local, do responsável e dos outros gráficos, né? Se a gente não utilizasse a função, você teria que literalmente copiar e colar tudo. Então daí, toda vez que você for ajustar as coisas, você vai ter que ajustar em todo lugar, né? Aqui, quando a gente ajustar aqui, todo mundo que usa essa função vai já receber esses ajustes, né? Então acho que aqui é legal também para a gente ver a, a utilidade, né, de a gente colocar as coisas dentro de funções, né? A gente tende a reduzir nosso trabalho e deixar as coisas mais organizadas, né? Então, agora esse aqui, ó, os dois aqui que a gente está gerando, eles estão utilizando aqui a, a função em específico, né? Vamos avançar mais algumas coisas. Vamos ver aqui. Você percebe que aqui
a gente nem tem como que, quando a gente entrar na análise, a gente tem algumas perguntas específicas, né, pra gente analisar no banco. Percebe que aqui, tudo que a gente está vendo até agora, apesar desses gráficos agora já tem uma relação, podem até ter uma relação maior com a análise, a maioria das coisas é que a gente está chamando de pré-análise no sentido de conhecer o banco de dados que você tá lidando, né, para depois você conseguir ver é, no que ele pode ser útil para você, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu pegar aqui na minha cola. Então, ó, ali, eu não lembro de cabeça o que o colunas selecionadas a gente deixou. Vamos rodar ele aqui só para a gente ver, ó. Então, essas 4 colunas, né? Vamos ver aqui a parte da data. Pelo seguinte, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Se a gente quisesse acessar a coluna de datas, aqui a gente está acessando a coluna de datas. Então vamos ver aqui, ó. Reparem, ó, que o tipo é object. O que é o tipo object aqui no Pandas, nos data frames? É uma string, né? Então, aqui no nosso banco, por enquanto, a coluna data está como string, que significa que é um texto. Se ela é um texto, a gente não consegue fazer intervalos de data. Por exemplo, eu quero pegar as caixas do dia 30/3 ao dia 4/4. A gente não consegue ainda fazer isso porque ele não está identificando a coluna de datas como data time, né? Como um tipo de data, ele está identificando como uma string. Então aqui a gente tem que converter, de falar para ele, ó, usa essa coluna de data como data mesmo, para ele identificar, né, que isso é o dia, isso é o mês, isso é o ano. Daí ele conseguir fazer essas contagens de intervalo ou coisas assim, né? E como a gente faz isso, né? Ó, aqui eu estou acessando a coluna. Então, assim, ó, eu quero que essa coluna seja, Pandas, eu quero que você converta ela para data time, e aqui, então, a partir de agora, ele vai fazer isso. Ele vai estar aqui, ó, está falando pandas to data time, ou seja, converta para o data time isso. Então, o que ele vai fazer? Na coluna de datas, ele já vai converter, né? E daí, se a gente agora for acessar de novo, for ver o que tem na coluna de datas, ó, repare que aqui agora, ó, tá data time. Então, ele está agora conseguindo identificar a coluna como data. Você percebe que aqui eu estou pegando a coluna e eu estou mexendo na coluna, né? E aqui a gente está já tendo realmente a data como data. Então aqui, se eu quisesse, por exemplo, se eu quero saber nessa coluna qual que é a data a data maior, ou seja, mais próxima da gente. Então a gente poderia pôr aqui um max. E aí, ó, ele vai mostrar aqui, ó, ou seja, o dia mais próximo aqui de data é dia 30/6/2025, né? Se a gente quisesse pegar, por exemplo, ver o mínimo, ou seja, qual que é a data mais antiga, né? E aqui então por mim, ele vai mostrar. Ó, ele vai pegar ó, a data mais antiga, a data mais próxima da gente, a mais antiga, mais longe da gente, né? Eu vou só copiar aqui, ó. Eu vou colocar aqui como comentário, só para a gente ver cada uma dessas coisas fazem aqui. Então aqui a gente já já viu essa parte dessa filtragem das datas, né? O que a gente poderia ver é o seguinte, ó, aqui nesse data, deixa eu criar uma outra caixinha de código, no colunas selecionadas, não tem, por exemplo, o peso, né? O que tá com o DF, que é o completo, tem isso, né? Então vamos supor que aqui tem peso de várias maneiras aparecendo aqui. Então a gente poderia vir aqui,
Vamos acessar a coluna de peso. Então, que a gente tem que acessar no DF, porque os selecionados não tem, né? A gente fez uma filtragem ali, né? E vamos supor que eu queria saber qual que é a média, né? Então é só por um min aqui, ele vai retornar. Opa, por que deu errado, né? Porque eu estou chamando a coluna, vou apagar aqui, ó, do jeito errado, né? O nome da coluna é peso underline QG, né? Então aqui é por isso que aqui deu um erro, né? Eu estou procurando uma coluna que não existe, né? Então ele está indicando, ó, o peso médio é 6,4 quilogramas, né? E aqui, do mesmo jeito que a gente usou o mínimo e o máximo, se eu quero saber o mínimo, eu poderia fazer isso, né? Ou seja, o que tem menor peso é 1,9 e o que tem o maior peso é 11,9, né? Então, eu vou deixar aqui, vamos fazer o seguinte, ó, só para ficar aqui no Colab de exemplo, os três aqui, não. Não. O que tem menor peso, o que tem maior, menor e a média, né? Vamos criar aqui um outro bloco para a gente ver algumas outras coisinhas que são interessantes nesse primeiro momento, especialmente até aproveitando aqui o peso, né? Porque veja, aqui, ó, esse dado tabular, esse data frame, ele chama DF, né? O outro lá chama coluna selecionada. Se a gente quiser, ó, aqui, sempre que a gente põe DF e põe os colchetes, ou a gente vai chamar uma coluna em específico, ou então, se a gente não faz isso e a gente pega aqui, a gente poderia pegar dentro do data frame aqui, porque eu estou pegando o data frame completo. Eu quero pegar uma coluna específica, então eu quero pegar a coluna, dentro desse data frame, eu quero pegar a coluna peso, e eu quero só pegar o que é maior do que 10, ou seja, só quero ver o que tem mais de 10 quilos. Deixa eu arrumar aqui, eu escrevi errado, né? Então o que ele vai fazer? Você percebe? Ó, aqui nesse caso em específico, esse aqui é o data frame, né? E daí, ó, o que está entre colchete, aqui está esse colchete azul, é relativo ao data frame inteiro. Então é como se ele estivesse acessando a planilha inteira. E dentro dessa planilha inteira, eu quero pegar a coluna peso, só que eu quero só pegar as coisas que são maiores do que 10 quilos nesse caso, né? Então na hora que a gente rodar aqui, ele vai mostrar as caixas que são só as caixas que são maiores do que 10 quilos, né? E daí aqui, a gente também conseguiria aplicar tudo. Por exemplo, eu quero saber quantas caixas tem. Então, a gente poderia fazer assim, não. O shape, ele vai mostrar as linhas e coluna. Então, tá vendo? Tem 45 caixas com mais de 10 quilos, né? E aqui são as colunas que são sempre vai ser 7 nesse caso, porque são as informações que tem de cada caixa, né? Então você repara que aqui a gente consegue fazer algumas filtragens, né? A mesma coisa, se a gente pegar aqui, ó, de novo, né? Ó, vamos pegar agora o colunas selecionadas, ó. Daí no colunas selecionadas, o que a gente poderia fazer? Vamos fazer algo similar. Dentro do data frame inteiro, eu quero pegar um lugar nas colunas selecionadas, vamos pegar o local. E daí do local eu quero filtrar para o local que seja aquário. Vocês reparem, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele está acessando o data frame completo, que está entre o colchete, e dentro desse data frame, que é a coluna selecionada, ele está pegando uma coluna em específico, e ele tá buscando uma coisa específica dentro dessa coluna.
né? Então, essa estrutura que é importante a gente ir entendendo, né? Para você conseguir entender como que você faz as buscas, faz filtragens, visualizações e coisas assim, né? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai me devolver só o que tiver aquário no local, né? Vamos rodar aqui. Ó, você repara que ele me retornou nada. Por quê? Porque provavelmente eu estou escrevendo aquário errado, né? Aquário tem acento, né? E eu acho que lá no DataFrame, vamos dar uma olhada, ó. Acho que o aquário está com acento. Ó, esse aqui ele não está mostrando aqui, mas ó, tem aquela, quando a gente fez aquela, a gente girou a tabela, dá para saber pela tabela aqui, né? Cadê a tabela? Ó, aquário tá vendo, tá com acento, né? Se ele tivesse sem acento, ele aceitaria aqui o aquário sem acento. Então, na hora que eu colocar acento, agora ele só tá me mostrando as caixas do aquário, né? Daí, de novo, a gente poderia pôr lá o shape, né, pra gente ver, e coisas nesse sentido, né? A gente poderia mudar aqui, por exemplo, para biblioteca. Ele vai mostrar só as caixas da biblioteca. Repara que o local só tem biblioteca aqui, né? Então, vamos continuar aqui, para a gente ver mais algumas outras coisinhas. Vamos pegar aqui, ó, de novo, né, ó, a gente poderia fazer o seguinte, né, ó, lá no DF, a gente tem a parte das frutas únicas, né? Então, vamos supor que a gente queira saber, e aqui tem uma oscilação, né, ó. Reparem que, ó, esse primeiro tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco frutas únicas. Esse aqui já tem, ó, uma, duas, três, quatro, né? Então, como a gente poderia fazer o seguinte, eu quero saber, por exemplo, só quero pegar as caixas que tenham cinco frutas únicas, né? O que a gente poderia fazer, ó? Aqui está acessando o DataFrame completo, e aí vamos pegar a coluna únicas, né? Dentro desse DataFrame, e vamos aplicar aqui, ó, ponto apply. Vamos aplicar um len, né? O len ele vai contar a quantidade de elementos em cada uma das listas de frutas aqui. E daí, então ele vai mostrar aqui a quantidade. Na caixa 1 tem 5 frutas. Daí eu falo assim, ó, beleza, então ele vai mostrar aqui a quantidade. Eu só quero, ele vai fazer essa verificação em todas, né? Então, a caixa 1 tem 5, ele vai falar que a caixa 2 tem 4 e assim por diante. Então a gente poderia falar aqui, ó, eu só quero as caixas que são maiores do que 5. Então, ó, ele só está me retornando aqui as caixas que são maiores do que 5. Tem 92 caixas que tem 5. Né? A mesma coisa se eu quisesse, se eu quiser fazer o igual, lembra que o igual sozinho, ele vai atribuir uma variável, né? Então, o igual na matemática é um duplo igual, né? Então, eu só quero que seja igual a 5. Então, ele vai retornar aqui só as caixas que tem 5 frutas únicas, né? Que já era 92, foi para 75, né? Se a gente for aqui para 6, ó, vamos ver quantas tem aqui, tá igual a 6, ó. Só que aqui, ó, deve ser bastante, por isso que ele não tá mostrando, mas se eu quiser saber de maneira rápida, a gente poderia, vamos ver, eu não sei se o shape vai funcionar aqui, ó, vamos ver. Ó, funcionou, então tem 56 caixas com 6. Vamos ver se tem 7. Acho que 7 não tem. Ó, tem 33 com 7, vamos ver 8. Ó, já não tem nada, tá vendo? Vamos ver se tem alguma com 1. Ó, também não tem. Vamos ver com 2. Ó, não tem. 3. Então, ó, com 3 frutas únicas, tem 6 caixas que tem 3, né?
E assim vai, não. Então aqui a gente consegue ver, vamos deixar aqui com 3 para ele printar um. Daí vamos supor que aqui, ó, eu quero só as caixas com 3 frutas. Eu quero trabalhar agora em cima desse data frame. Então a gente poderia colocar isso aqui dentro de uma variável, sei lá, por exemplo, caixas com 3 frutas. Então, daí, sempre que eu chamar o caixas com 3 frutas, ele vai me retornar esse data frame em cima dessa filtragem que a gente fez. Daí, ou seja, se eu quiser daqui para baixo usar esse data frame, eu só vou utilizar essas coisas estão aqui. Ele vai considerar só, ele vai montar uma tabela. É como se eu estivesse copiando, se tivesse se eu estivesse abrindo no Excel, por exemplo, né? É como se eu estivesse é, é, copiando as linhas que tem três frutas únicas e colocasse numa planilha à parte, né, e que daí em cima dela eu vou trabalhar, né? Então é, é isso, né? Aqui é, nessa parte em específico, né? É, a gente poderia também, ó, olha, dar uma sofisticada nessa parte da, das filtragens, né? Porque na, como se diz, na coluna de data, ela já converteu ela para data time, então a gente consegue fazer operações aqui com ela, né? Então a gente poderia fazer o seguinte, ó, vamos, vocês reparem, ó, vamos ver aqui o DF de novo, ó, então aqui estão as sete colunas, né? Vamos supor que a gente queira ver a quantidade de caixas por mês, né? Mas aqui não tem um mês, então o que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma coluna com um mês, né? De cada caixa para a gente fazer uma visualização, né? Você já tem 10 caixas em tal mês, outro mês tem não sei quantas caixas, assim por diante. Então a gente poderia vir aqui, ó, criar a coluna mês. Você percebe que quando a gente faz isso daqui, ó, se a coluna já existe, ele vai fazer a operação que está do lado direito do igual. Se a coluna não existe, ele vai criar essa coluna a partir da operação que você vai colocar aí do lado direito do igual, né? Então, vamos pegar aqui. Ó, o que a gente está o que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está pegando a data, pegando só a parte aqui dos meses dela, né? E então se a gente der um print aqui, ó, vamos ver o que ele vai fazer. Pera aí aqui, porque eu acho que a gente vai ter que usar aqui. Deixa eu só olhar. Data, tá certo. Deixa eu só confirmar. Eu não lembro se a gente fez a conversão das datas no DF ou no colunas selecionadas. Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Tá object, né? É, vamos pegar o colunas selecionadas, só para a gente não ter que mexer, ter que converter agora o, o, a data aqui, ó. Colunas. Você percebe que está dando erro porque ele está identificando as datas como string, não como data mesmo, né? A gente tinha convertido no colunas selecionadas, isso já tá convertido, daí ele entende o que a gente tá fazendo. Vamos ver aqui. Ó, você percebe ó, o erro aqui, ó, que eu estou criando aqui, eu tô tentando acessar uma coluna no DF que não existe, né? Que a gente só ajustou aqui na linha de cima, né? Vocês reparem que, lembra lá, né?
sempre, quando tiver o erro, sempre você lê o erro de baixo para cima, em geral procurando o nome do arquivo que você está usando, né? Aqui nesse caso, ó, ele está falando key error mês, ele está falando que não está achando, né, a coluna mês no DF, e realmente não tem, né? Porque a gente está criando ela no colunas selecionadas, né? Então, tá vendo? Ele está pegando aqui os meses, né? O mês 3 tem 0, o mês 3 tem. Desculpa, é o contrário, né? Não tem. Aqui tem que até ver, eu não entendi agora por quê. A gente só tá pegando aqui os meses, né? Então tem 2 mês 3, né? Porque ele pega. Ele começa, é um ano e pouquinho, né? Porque ele começa em 2024 e termina em 2025, né? Então, tem o mês 3 de 2024 e o mês 3 de 2025, né? E, que, se eu não me engano, ele começa em março de 2020, em março de 2024 e termina em março de 2020. Não, ele passa, né? Que ele foi ali até o dia 30 do 6 de 2025, se eu não me engano, né? Quando a gente viu ali a data máxima e a data mínima, né? Mas independente, aqui a gente já está acessando aqui os meses, né? E a gente poderia usar o Valon Counts para ele juntar aqui os meses, né? Então, ó, o mês 6 tem tantos mês 6, tem que só tomar esse cuidado. Você viu lá que tem 3 3, né? Ou seja, ele está juntando o mês 3 de 2 anos diferentes, né? Então tem que tomar um pouco, às vezes, esses cuidados para não, eventualmente, não ter algum tipo de, de erro, né? Então, eu vou pegar aqui, só para a gente fazer um, alguns últimos, é, um último, um último ponto, que é a parte do group by. Deixa eu pegar aqui na minha cola, peraí. Tá, vamos fazer assim, ó. No DF, vamos printar aqui o DF de novo. Tem aqui as frutas, né? O que a gente poderia fazer? Ela tem cada caixa tem um responsável. Então, e daí o responsável tem várias caixas, né? Então a gente poderia ver o total de frutas por responsável. Então, assim, por exemplo, a Gabriela acabou ficando responsável por quantas frutas, né? Na hora que está vendo as caixas, né? Porque aqui tá a caixa, mas aí aqui tem X frutas, depois aqui mais X frutas, e assim por diante, né? Aqui é mais um exemplo para a gente entender essa parte da estrutura das coisas, né? Então eu vou colocar aqui, ó, total de frutas, opa, frutas por responsável. Então, ó, vamos aqui, ó, novamente, ó, vamos criar uma coluna nova, número de frutas. Ó, lembra que tem que pôr entre aspas, né? Por isso que ele está reclamando. Opa, peraí. Ele não está deixando eu colocar aspas. Ah, deixou. Daí vai ser, né? Ó, a gente vai pegar a, a coluna de frutas e a gente vai pôr aqui um apply. Deixa eu vou, por enquanto, comentar aqui, só para a gente conversar aqui. O que ele está fazendo aqui? Não, ele está aplicando, lembra lá que o len faz a contagem, né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está contando as frutas, a lista de frutas aqui, quantas tem. Então, ele vai pegar a primeira caixa e vai falar, nessa primeira caixa tem
sei lá, tô chutando aqui, sei lá, tem 10 frutas. Nessa segunda caixa tem 20 frutas. Nessa terceira caixa tem 3 frutas. E assim por diante. Então, aqui no número de frutas, realmente ele está pegando um número. Daí é como se ele estivesse criando uma. Como se tivesse, não, ele está criando aqui uma coluna chamada número de frutas e falando quantitativo aqui do números dessas frutas. Certo? E o que a gente está fazendo aqui com o group by? A gente está acessando o data frame. A gente está pegando, a gente está agrupando o número de frutas, o somatório delas pelos responsáveis. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está acessando a coluna dos responsáveis e somando todos os números de frutas. Então, imagina que aqui, ó, a Gabriela, na caixa 1, tem 10 frutas. E aqui, ó, na caixa 3 tem 7 frutas. Então ela tem 17 frutas. O que o Grupo By está fazendo? Ele está somando, pegando assim o quantitativo e juntando cada responsável. Né? Então se a gente rodar aqui, ele está falando, tá vendo? Ó, a Gabriela tem 250 frutas. Vocês reparem que ele fez aqui, ó, no primeiro momento, ele criou uma nova coluna. Tanto é que, ó, se a gente der um DF aqui, ó, você vai ver, ó, tá vendo, ó, ele criou aqui uma coluna de número de frutas, né? Então ele está pegando o número de frutas e juntando pelos responsáveis aqui, né? Ele está somando, né, o número de frutas por responsável, né? Daí ele está retornando aqui a, a quantidade, né? E daí lembrando que aqui, lá naquela função que estava gerando o gráfico, vamos ver se a gente conseguiria é, é, utilizar ela aqui, ó, porque a gente passa, ó, o data frame e a, e a coluna, né, que a gente quer usar. Eu vou copiar isso daqui para ver se a gente consegue gerar a partir dessa mesma função, se a gente consegue gerar aqui o gráfico. Eu vou criar um outro código aqui embaixo, vou colar aqui, eu vou por aqui, gráfico, vamos ver, ó, porque aqui, ó, ele está gerando é, esse data frame específico, né? Então tem aqui o responsável e o número de frutas, né? Vamos ver se a gente colocar isso daqui, vamos por aqui, ó, frutas por responsável, responsável. Vamos rodar aqui, ó. Vamos chamar aqui o frutas por responsável. Vamos rodar aqui ele, para ele mostrar. Vamos só ver aqui. Ó, vamos por aqui um dtype, só para a gente ver o tipo de coisa que está vindo aqui, ó. Dtypes. Tá. Vamos ver, eu não tenho certeza se vai dar certo, mas vamos tentar aqui, ó. Porque aqui, a princípio, seria o data frame, né? Então aqui no data frame a gente vai ter que passar, né? Ó, vamos por aqui, ó. Qual que é o data frame? Data frame igual. Aqui seria o frutas por responsável, né? Que é o data frame, a tabela que a gente está criando nova ali. E a coluna é a coluna de num frutas aqui, né? Vamos ver. Num frutas. Vamos ver se vai funcionar. Num frutas. Vamos dar uma olhada. Num underline frutas. Ele tá pegando aqui. Tá.
coluna, só vamos ver como que tá aqui a função aqui, que eu não tô lembrando aqui, ó, como tá a definição da função, ó. Ele tá pegando, ó, a coluna, ele tá somando a cada um que tá ali. Então ele pegaria e faria desse jeito, que eu acho que aqui, que é o seguinte, é, aqui na realidade, eu acho que aqui é só a coluna, né? É que aqui a gente está usando o nome das pessoas como o índice, né? Como a linha 1, linha 2, linha 3, né? E aqui na realidade é como se tivesse só é, uma, uma coluna. Deixa eu só ver. Ó, é, é, se a gente consegue converter isso aqui facinho, deixa eu ver. Ó. A gente teria que converter isso no data frame, não só numa coluna, é, para a gente conseguir de fato fazer essa visualização, né? Porque aqui a função espera receber ou data frame, ou seja, um dado tabular. Ela está recebendo só a coluna, né? Deixa eu só ver se a gente consegue fazer isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Beleza. Tá. A gente teria que fazer assim, ó. Pegar aqui e indicar que as nossas colunas, vamos por aqui, ó, columns, exatamente isso aqui, ó. Daí ele vai transformar isso num, agora ele está identificando isso como um data frame. Vamos ver se vai de fato funcionar assim ou não. Deixa eu carregar aqui de novo. Isso aqui, ó, frutas por responsável, né? Frutas, tá escrito certo aqui, frutas por responsável. Frutas por responsável. Daí, num frutas. Tá certo aqui a coluna. E deixa eu só rodar aqui de novo. Aqui eu tô achando estranho, ó, porque era para esse num frutas aparecer alinhado com o responsável aqui. Eu acho que ele não está convertendo isso é, num, como se diz, espera aí, aqui tem que pôr, acho que tem que pôr aqui, ó, total. Vamos ver. Total. Tá estranho, porque a princípio, deixa eu só confirmar aqui na minha cola, é que no teste que eu fiz antes da gente conversar, ele estava convertendo certinho. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se vai. Vamos rodar mais uma vez. Mas acho que ainda não vai funcionar aqui, porque ele não tá, ó, ele não tá encontrando. Vamos tentar por aqui, ó, o, essa coluna que a gente acabou de criar aqui, ó, total de frutas. Então a gente tem acessando uma coluna que não existe. Ó, tá no mesmo problema, né? Ele não tá, porque ele tinha que pôr aqui, quando, em geral, quando ele printa as coisas assim, o que ele tá pegando, ele tá mostrando uma coluna, e ele tá pegando o nome das pessoas aqui, o responsável, como um índice, né? Seria aqui o equivalente, né? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, né? Ele não está identificando isso como uma tabela, né?
Mas aqui, os principais pontos que eu queria passar para vocês hoje nessa parte da análise, nessa parte bem introdutória, seria mais esses pontos mesmo dessas pré-análises. Vocês percebem que aqui o principal foco é entender essas estruturas, né? O que eu quero dizer com entender as estruturas, né? Ó, vamos ver aqui, vamos voltar aqui em cima. Ó, a primeira coisa, né? Entender que o data frame, quando a gente fala data frame, é um dado tabular, ou seja, são linhas e colunas, né? E aqui, ó, aqui a gente tem um data frame, né? E no nosso caso a gente criou dois, né? A gente criou o DF, que é o completo, e o colunas selecionadas, que tem só as colunas que a gente indicou, né? Então entender que, por exemplo, eu quero saber a quantidade de linhas e colunas, né? Eu posso usar o shape para fazer isso, né? E aí aqui, ó, lembra que tudo que está entre parênteses é uma tupla, né? Se eu quiser, por exemplo, acessar um primeiro elemento aqui, como eu faria, né? Eu poderia vir aqui, usar zero. Ele só vai mostrar as linhas, né? Ou o 1, que ele vai pegar o segundo elemento, ele vai mostrar só as colunas, né? Se a gente não faz nada aqui, ele vai mostrar a, todas as colunas disponíveis, né? O columns aqui, né? Ó, então, essa estrutura aqui, e essa parte aqui, tá vendo? Ó, DF, que está entre os colchetes azuis, é o data frame completo, e aqui que está entre os colchetes verdes, são as colunas que a gente está selecionando, né? Então, assim, entender essas estruturas para a gente conseguir, de fato, fazer as filtragens e, de fato, utilizar os dados que a gente está coletando de maneira mais aprofundada, né? A mesma coisa aqui, né? Ó. Aqui a gente está acessando a coluna, né? Lembra lá, ó, colunas selecionadas é um data frame que a gente fez. Ele está acessando a coluna específico e ele está aqui somando, né? O volume count vai somar a, todos os auditórios, ele vai somar quantos auditórios tem. Se tem 200 linhas, né? 200 caixas, né? E ele vai somar ali os auditórios, nesse caso, como ele está somando as coisas que estão dentro da coluna local, se tem 39 auditórios na linha local, ele vai fazer esse somatório aqui pra gente, né? Então aqui já é uma coisinha pré-pronta do Pandas que ele vai fazer esse somatório pra gente, né? Aqui a parte de gerar os gráficos, né? Então ó, aqui ele está fazendo o somatório e está plotando um gráfico de barra em cima desse somatório, ou seja, ele está pegando essa tabela e gerando um gráfico em cima dela, né? A mesma coisa aqui que a gente fez no responsável. Aqui a gente converteu a parte das datas, né? Então repara que aqui, né, ó, a gente tem essa coluna data. Então falando assim, okay, a gente põe o igual, né? Ele está transformando ela numa variável, está pegando aqui, está transformando ela, convertendo, né, a data que é uma string aqui para um formato de data, né? Então esses formatos são importantes nesse momento, começar a, a entender, né? Ó. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. Data frame, né? O que está entre o azul é data frame completo, e aqui eu estou pegando nesse data frame completo, eu estou pegando a coluna peso, as coisas que são maiores do que 10 quilos nesse caso, né? A mesma coisa aqui, né? Ó. A gente está pegando o data frame completo, coluna selecionada, e ele está pegando a coluna, dentro desse data frame completo, ele está pegando a coluna local e fazendo eu só quero ver dessa coluna local, o local que for igual a biblioteca. Eu poderia aqui colocar, se eu quisesse diferente, isso aqui é o sinal do diferente, então ele vai pegar tudo menos a biblioteca, né? Então a ideia é começar a entender um pouco essas estruturas, para a gente conseguir de fato utilizar de maneira mais aprofundada as coisas que a gente está coletando, né? Então, começar a ter um pouco dessa familiaridade com essas estruturas, né? Eu vou até apagar aqui como deu errado. Eu vou apagar isso daqui só para não gerar confusão.
essa parte aqui, que tentou gerar o gráfico aqui. E daí, qual que é um pouco a ideia para fechar, né? É que no nosso próximo encontro, de fato, a gente comece em cima dessa pré-análise que a gente fez e esse primeiro contato, a gente começa a tentar buscar algumas respostas em cima dos dados que a gente tem, né? Então, aqui a gente selecionou algumas perguntas que são possíveis de serem respondidas com, com os dados que a gente tem nesse banco e com as coisas que a gente conversou aqui hoje, né? Então, aqui a primeira, né? Qual é o responsável com maior soma de pesos? Né? Então vai pegar ali, então cada caixa tem um peso, né? E cada caixa também tem um responsável, né? Então como a gente saberia o responsável que tem as caixas mais pesadas, né? No total aqui nesse caso, né? Ou seja, sei lá, será que a Gabriela tem somando tudo dá 100 quilos, ou sei lá, o Gabriel que tem isso, né? Mesma coisa aqui, né? Qual é a fruta mais comum nas caixas? É, é, qual o local que tem uma média de frutas, uma maior média de frutas únicas por caixa? Né? E daí, aqui são 3 exemplos de perguntas, né? Qual que é um pouco a ideia? Que vocês tentassem responder essas perguntas em cima do que a gente conversou, tentando utilizar essas estruturas, e na hora que vocês forem tendo contato melhor com esse banquinho de dados que a gente tá usando aqui de exemplo, que outras perguntas poderiam ser feitas, né? Para a gente fazer análise dessas coisas, né? Aqui é praticamente infinito as possibilidades, né? E qual que é um pouco a ideia? É que vocês tentem responder as perguntas, e mesmo essas perguntas aqui de outras perguntas poderiam ser feitas, mesmo que vocês não consigam ter as respostas, que tentem e formulem as perguntas. E daí a ideia é que a gente converse um pouco e tente gerar essas visualizações, essas análises, né, na próxima conversa, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos. E aqui, só para finalizar, o objetivo é passar, né, por essas. Porque aqui, o que a gente conversou ao longo desses encontros, a gente passou pelos principais pontos para ter uma boa introdução tanto da parte da coleta das informações quanto a utilização e análise delas, né? Daí a ideia é que no próximo encontro a gente responda essas perguntas. Tem umas outras coisinhas que o Caio deixou pronto aqui também de alguns outros exercícios, que daí a ideia é a gente revisar o que a gente conversou e tentar responder essas perguntas e tirar dúvidas, né? Por isso que é importante tentar chegar até esse ponto que a gente conversou até hoje e tentar responder as perguntas, porque esse tipo de aprendizado ele acontece muito também pela tentativa e erro, né? Ou seja, em geral, quando você erra e tem alguns problemas desse tipo de aprendizado, é onde você vai aprender de fato, né? É uma coisa que se você ficar contemplando, só ficar acompanhando a fala dos outros, você tende a não compreender de fato as coisas, né? Então, isso que seria um pouco a ideia dessas conversas, né? Eu não sei se o Caio tem alguma colocação, mas da minha parte seria isso. Ah, não tenho, acho que não tem muito para adicionar essa parte, mas aprendi com esse encontro aqui, né? E eu fiz alguns exercícios para, eu estou fazendo mais para revisar tudo que a gente viu. E agora eu vou começar a tentar produzir alguns que mexem com banco de dados também, para que eu acho que essa é uma das partes mais complexas que a gente viu. Aí eu acho interessante, né, ter mais exercícios sobre isso para entender melhor, para ver se o pessoal vai pegar mesmo. Mas eu acho que é isso, foi um bom encontro. Então, enfim.
Ah, vou parar aqui a gravação.